E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Como eu digo sempre, prazer, viu, estar aqui com você, me sentindo na sala da sua casa, na cozinha, em todos os lugares ao seu lado. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência, em todo o estado de Mato Grosso, você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Já vamos colocar aí então a imagem da nossa entrevistada de hoje. Olha só, a entrevistada de hoje é uma referência na área médica com uma carreira dedicada à endocrinologia, ensino e pesquisa, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestra em epidemiologia e doutora em neuroendocrinologia, né? Isso aí. Ela atua como professora de clínica médica nos cursos de medicina da UNIC e da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso. Desde 2015, coordena o curso de medicina da UNIC, formando novas gerações e profissionais da saúde. Por isso a gente diz boa noite, doutora Denise Dota. Boa noite, Elias. Tudo bem? Tudo bem. Que maravilha. O seu nome, o prazer é todo meu. Denise Dota Abeche. Abeche. Isso. Legal. Vamos começar então falando de algo que eu acho que tem um certo tabu, que é a andropausa. Andropausa é coisa que se diz respeito ao homem, né? Sim, sim. E pouco se fala, né? Ou quase pouco, nada se fala. Quase nada se fala. Mas inclusive, existe, né? E requer um tratamento. Explica pra gente, então, o que é andropausa? Naturalmente, assim, há uma redução da produção hormonal, tanto dos homens quanto das mulheres. Sim. Na mulher, essa redução é muito súbita, né? Na menopausa. Sim. Então, há uma falência rápida dos ovários. Sim. No homem, progressivamente, ele vai reduzindo a produção de testosterona. Sim. Né? Mas muito mais lento e gradual. Então, assim, não é um acontecimento imediato, vamos dizer assim, que acontece em 6 meses, como na mulher, Sim. ou em 1 ano e meio, né? Que é entre o climatério e a menopausa. Então, no homem, ele é muito mais lento e muito mais tardio, né? Sim. E na necessidade de reposição do hormônio masculino, no homem, tanto no homem quanto na mulher, quando esse hormônio está realmente abaixo dos níveis esperados. Ah, entendi. Né? Então, a gente vê hoje muito as pessoas repondo muita testosterona, sim, além do necessário, né? Então, assim, em níveis normais, sim, e além do necessário. Isso até existe um trabalho bem recente, acho que da semana passada, demonstrando que a reposição exagerada de testosterona pode aumentar o risco cardiovascular dos homens. Né? Então, assim, é necessário tratar? Quando há deficiência hormonal, sim. Essa é a posição da Sociedade de Endocrinologia. Sim. Quando não há deficiência, não há necessidade de tratamento. De fazer essa reposição. Inclusive, eu queria te falar até uma curiosidade, porque existem muitas pessoas usando um produto, eu acho assim uma curiosidade, é uma alerta para a população, que se chama maca peruana. Que é maca peruana. Maca peruana. Sim, conheço, então, já ouvi falar. Isso, a maioria das pessoas já ouviu falar. É muito importante a gente conversar sobre isso, porque os homens usam a maca peruana para aumentar a virilidade, para aumentar, sim, a força muscular. E nós tivemos, assim, alguns casos já de hepatite grave por maca peruana. Isso, mas assim, grave, muito grave. Sim. No sentido de quase transplante de fígado. Entendo. Então a gente tem que cuidar muito com essas reposições, porque todos esses hormônios, eles são metabolizados pelo fígado. Sim. Né? Então, assim, deve haver um acompanhamento, né? Então, assim, não, meu amigo toma maca peruana, o outro toma gel de testosterona, o outro faz aplicação. Então, faz um acompanhamento direitinho para ver como é que você está, como é que está seu fígado, e aí ver se há necessidade de alguma reposição, né?
mas absolutamente muito cuidado com a maca peruana. Ah, tá? Entendi. Isso é muito delicado. E quais são os sintomas que ela causa? O que a pessoa sente que aí percebe que a questão é hepatite? Isso é um problema, porque a hepatite é uma doença bem silenciosa. Sim. Porque ela, assim, ó, quando ela já dá aquele amarelão do olho, que Sim. a gente chama de icterícia, Sim. né? É porque ela já é uma hepatite que já está grave. Sim. Então, assim, a pessoa pode estar com indisposição, às vezes uma dor no fígado, mas não há um sintoma, assim, tão importante, tipo assim, não tem febre, né? Porque a hepatite medicamentosa, porque existem vários tipos de hepatite, mas a medicamentosa, ela não dá febre. Ela dá uma prostração, uma dor do fígado. E aí, quando ela aparece mesmo, a pessoa já está com o olho amarelo aí, porque já está muito avançada, vamos dizer assim, né? Sim. Então, esse é um problema que a gente tem que cuidar. Ela é muito silenciosa. Sim. Né? Qual que é, então, o nível mínimo e o máximo da testosterona? Depende muito da idade do homem. Os laboratórios têm referências para cada idade. Né? Perfeitamente. Isso, então... 60 anos acima, o que seria? Em torno de 600, né? Então, assim, depende muito de referência laboratorial mesmo, porque a técnica que o laboratório usa, ela deve assim, pela técnica que o laboratório utilizou, é que a gente vai saber quanto é para a idade, né? Mas na questão do homem, ele continua reproduzindo a vida inteira? Ele produz a vida inteira testosterona. A mulher para de produzir o estrógeno. E uma curiosidade também interessante é que, a partir da menopausa, quando os ovários, vamos dizer assim, param de produzir o hormônio feminino, quem produz o hormônio feminino em pouquíssima quantidade é o tecido adiposo. Sim. Então, mulheres muito magras, mas muito magras mesmo, elas produzem menos hormônio ainda na menopausa. Então, ela já para de produzir e o tecido adiposo, que deveria estar reproduzindo um pouquinho, não tem. Né? Então, essas têm mais dificuldade na menopausa. Sim. Tá? É grande a incidência do ou da diabetes? É muito alta a incidência de diabetes. Sim. Hoje assim, no Brasil no cresceu Brasil muito? É muito. Alguma coisa da ordem, agora, para te dizer exatamente, eu não vou te dizer exato, mas é muito alta. Né? Sim. Sobrepeso, a gente está em torno de 60% da população. Então, assim, dados do Vigitel recentes, e o sobrepeso é um passo antes do diabetes. Então, assim, se a pessoa está com sobrepeso, ela tem que se cuidar para que não evolua para o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto. Né? Mas a incidência de diabetes é muito alta na população e a gente combate veementemente, né, essa questão da obesidade, do sobrepeso, para que a pessoa não fique diabética. Né? Essa incidência alta, que cresceu, né? Aumentou muito do tempo para cá. Isso significa que as pessoas também não estão se cuidando. As pessoas eram mais magras e agora há um índice maior de pessoas com sobrepeso ou obesas no Brasil, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o problema é gravíssimo, né? Então, assim, mas a gente tem uma cultura que a gente está cada vez mais sedentário, né? Então, a gente tem o controle remoto, né? A gente tem os fast foods, então a gente está cada vez mais com mais facilidade de acesso à comida, né? E se nós não nos cuidarmos com isso, a gente vai cada vez mais tender a desequilibrar. Então, eu tenho que, para ter o metabolismo normal, eu vou tendo que comer e queimar, né? E aí eu mantenho o peso. Se eu comer mais do que eu queimar, há um desequilíbrio, né? Em geral, as pessoas pensam que essas doenças são hormonais, né? Que a obesidade está relacionada a hormônios. E muito poucos casos estão relacionados a doenças hormonais. Porque as pessoas falam assim, não, agora eu estou com problema de tireoide, eu engordei por causa da tireoide, não é? Então, assim, nem sempre é assim, muito poucas vezes é isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar, porque muito poucas vezes é isso. E assim, em termos de saúde pública, já que você está me falando de muito dessas questões de saúde,
fica um alerta para quem tem sobrepeso e para quem tem obesidade, que a maior causa provável de cirrose no futuro vai ser a gordura no fígado causada pela obesidade. Entendi. E não mais as hepatites e o álcool. E o álcool. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que cuidar muito, porque daqui a pouco a pessoa fica com cirrose e acha, mas eu nunca bebi, eu não tive hepatite, eu fiz todas as vacinas, né? E não, e na verdade a maior causa futura de cirrose é muito provável que vai ser a esteatose, essa gordura do fígado. Porque até hoje muita gente, a maioria acredita que a cirrose é uma questão por causa do vício, né? Do álcool. Do né? álcool, porque historicamente as pessoas perceberam, assistiram a essas questões, né? De alcoólatras morrerem com cirrose. Isso, exatamente. E agora não, assim, a preocupação maior, claro, a gente se preocupa aqui de desincentivar o alcoolismo, né? Sim. E o Vigitel tem mostrado esse dado, que há uma redução da ingesta de álcool da população, uma redução da ingesta do tabaco, mas que não há melhora nos níveis de redução de peso. Né? Então, a gente tem que ter medidas políticas maiores no sentido de controlar o peso das pessoas. Perfeito. E o que seria distúrbio da reprodução? É muito vasto isso, né, de distúrbio da reprodução, porque pode ser uma pessoa que não pode ter filhos, né? Aí depende do sentido que você quer saber, né? Eu só sei dessa história, a pessoa que não pode ter filhos. Esse é um distúrbio? Qual seria um distúrbio da reprodução? Em geral, distúrbios da reprodução são pessoas que não podem ter filhos, né? Não tem assim... E não tem tratamento? Não, depende muito da causa, Elias. Depende da causa. Às vezes a pessoa tem uma deficiência hormonal, repõe o hormônio e resolve, ou às vezes a pessoa faz um tratamento de fertilidade assistida e resolve. E consegue resolver. Consegue resolver. Em algumas causas, resolve. É mito ou é verdade? Às vezes a pessoa faz um tratamento, a pessoa não consegue, aí vem gêmeos ou trigêmeos. Sim. Isso é real? É real. Aí por que acontece? Assim, quando a pessoa faz fertilização assistida, os embriões que são colocados, implantados, eles são implantados mais de um embrião. Entendi. Até para viabilidade, para ver qual vai ser viável. Então, se você implanta 3 e 2 são viáveis, a pessoa tem gêmeos. Tem gêmeos. Né? Ou pode ter trigêmeos, né? Ou se você implanta 5, pode ter 3, né? Então, isso depende muito dessa questão. Então, não é mito, é real. É real. Você é coordenadora do curso de medicina da UNIC, da Universidade de Cuiabá, Isso. né? E foi complicado chegar à nota 5 junto ao MEC? Assim, não é fácil. Não é fácil. Porque os quesitos que o MEC determina que as universidades tenham, né, para alcançar a nota 5, eles são muito rigorosos, né? Então, todos os quesitos são, vamos dizer assim, quesitos de infra, quesitos de docentes qualificados, né? Quesitos de biblioteca disponível online, atualizada. Então, são quesitos que são rigorosos e que a gente precisa alcançar, né? Então, não é muito fácil, não. Né? Sim. É uma correria. Eu já participei de alguns processos, né? E participei também como professor. Em algum tempo dei aula na UNIC, aí também dei aula no Unirondon. Depois o Unirondon foi incorporado também. Isso. Acho que é a Croton, né? É a Croton, né? Ainda é a Croton? É a Croton ainda. A Croton é uma empresa nacional. É uma empresa nacional, é uma empresa de capital aberto e que tem, dentro da Croton, existem várias outras áreas, né, que atuam na educação, particularmente na educação secundária, na educação superior e nas medicinas, que é a chamada Croton Med. Então,
Hoje, existe uma área da Croton que cuida só das medicinas do grupo. Né? Sim. Pois é, aí eu me lembro, inclusive, da questão, era a Faculdade de Comunicação do Rony sim. Rondon. Eu sei que assim, o mês que antecede aqueles momentos, coisa e tal, e vai aumentando a tensão e precisa disso, precisa daquilo. A visita é muito desgastante mesmo. Super desgastante, né? É muito desgastante, eu me lembro da coordenadora Fabiola. Sim. Chega um certo momento assim que ela estava que não suportava mais. Não, a visita é muito desgastante porque depende de documentação docente, depende de documentação institucional, depende de vários fatores que realmente assim desgastam, né? E são questões, assim, quesitos muito importantes, assim, que a gente tem que ter tudo em dia. Se pedir a pasta do professor tal, eu tenho que estar com toda a documentação daquele professor em dia. Quais são as publicações desse professor? Elas têm que estar também dentro da pasta, fisicamente. Sim. Né? Então, é um trabalho hercúleo. Sim. E eles pedem, assim, aleatoriamente? Como é que é? Existe um rito, né? Eu estou te contando o que eu passei, né? Sim. Então, mas eu acho que é assim com deve ser. Então, assim, eles entrevistam o coordenador do curso, eles falam com o chefe da unidade, aí eles fazem visita à unidade, conversam com um grupo de professores grandes, conversam com os alunos. Sim. Então, e aí depois vão ver a parte documental. Né? O curso de medicina da Unic tem quantos anos? Ele foi aberto em 93, né? A primeira turma formou 7 anos depois, acho que formou em 2000 por aí. Quando eu entrei, deixa eu ver, 2000 eu entrei, estava no terceiro, foi aberto em 97. Então, ele vai fazer agora quantos anos? 28 anos. Isso, 28 anos. Isso mesmo. Exatamente. Você trabalhou com o ex-professor, reitor, Gabriel Noves Neves? Sim, eu fui convidada pelo Dr. Gabriel para dar aula. Foi. É uma pessoa que eu tenho muita estima. Acho que foi ele que implantou, né? Foi ele que implantou o curso e até visitei ele esses dias. Então, né? E como é que ele está? Ele está bem, assim, dentro das limitações da idade, mas ele está bem. A cabeça do Dr. Gabriel é um absurdo, né? É um absurdo, né? É um absurdo. Ele lembra de tudo, ele sabe tudo. É impressionante, assim, a capacidade, né? É bacana isso. Muito legal. Muito legal. Eu me lembro, o Dr. Gabriel Noves Neves foi a primeira autoridade que eu entrevistei na minha vida. Que legal. Da minha vida profissional. Eu, lá na minha cidade, num clube chamado UBS, lá em 79. Sim, nossa. Ele foi para dar uma palestra e aí a emissora me mandou lá para entrevistá-lo. Inclusive, foi montada uma nova tecnologia para entrevistar, que era um gravador desse tamanho assim, com fita, videocassete, mas tinha um microfone no gravador. Nossa. Ele até comentou, falou, olha que coisa bacana, não é só o gravador. Mas foi interessante, eu me lembro bem, que eu cheguei, ele estava fazendo a palestra, e aquela presença, aquele cara que era uma presença assim, né, um cara charmoso e falava bem pra caramba, alto, essa coisa toda. E eu um guri de 19 anos. Imagina só, imagina a tua situação. Nossa, foi muito complicado. Mas é muito bom ter uma lembrança dessa ele forma, é uma né? pessoa espetacular. Nossa, a Unic sempre acompanhou a evolução da tecnologia, né? Sim. Vocês têm uma sala de simulação? Nós temos um laboratório de simulação avançada. E aí, o que trabalha nesse acontece laboratório? Lá, o que acontece, exatamente? Então, nós temos um laboratório de simulação com o bebê, onde o bebê ele chora, tosse, soluça, ele tem ruídos pulmonares característicos de uma pneumonia. Né? Temos uma gestante que faz o trabalho de parto e fala, assim, é muito interessante, você deveria ir lá visitar, vou te convidar, até está convidado para conhecer. Então, assim, dá uma reportagem nisso. Dá uma reportagem maravilhosa. Isso E um simulador adulto, que é um simulador que também simula parada cardíaca, arritmias cardíacas. Então, hoje, o acadêmico, quando ele vai para o hospital, ele já vai treinando em manequins
não nesse manequim de simulação avançada, mas em manequins outros, né? Para que ele já vá preparado, por exemplo, para a coleta de um preventivo de câncer de colo de útero. Sim. Então, eles fazem primeiro nos manequins que tem na universidade e depois é que eles vão para a prática com as pessoas. Sim. Né? Então, isso é muito importante, né? É depois disso que eles vão, então, para o Hospital Geral Universitário. Eles começam cedo no hospital, mas não com procedimentos desse nível, né? Eles primeiro vão verificar a pressão, conversar, aprender a conversar com o paciente, a coletar anamnese, e aos poucos é que eles vão aprendendo na universidade os procedimentos e fazendo os procedimentos nos pacientes. O que seria? Coletar anamnese. Coletar anamnese é... Anamnese. Anamnese, ela é o termo que a gente fala sobre a conversa do médico com o paciente. Então, isso é muito importante, que a gente mantenha esse contato com o paciente e saiba da vida dele, da profissão, de onde ele nasceu, a gente diz da história migracional, né? Por onde ele passou até ele chegar aqui, né? Porque tudo isso é importante, se ele tem cachorro, se não tem gato, se a rua tem esgoto, se não tem... Então, nessa anamnese é que a gente tem todas essas informações que vão nos ajudar a construir toda a história da doença que ele está passando, né? Sim. Você levanta o histórico da pessoa. Isso. Por exemplo, que a pessoa nunca teve esgoto na porta de casa, coisa parecida. Isso pode demonstrar a incidência de algum tipo de doença? Sim, verminoses, né? Intoxicações alimentares, né? E outras doenças. Então, por exemplo, a doença de Chagas, né? Nosso estado não tem, assim, uma incidência muito alta de doença de Chagas. Em geral, a doença de Chagas, ela ataca o esôfago, o intestino ou o coração. Então, muitos anos depois que a pessoa foi picada pelo barbeiro, né? Então, assim, às vezes a pessoa morou em área endêmica, que a gente chama que é a área onde tem o vetor, né? Que é o barbeiro, no caso. E aí, ela, muitos anos depois, ela vem para morar em Cuiabá. E aí a gente pergunta essa história migracional por isso, porque a gente quer saber se o que ele está sentindo fecha com a nossa ideia de que seja uma possibilidade de uma doença cardíaca por doença de Chagas em função dele ter se exposto. E às vezes as pessoas na conversa falam, realmente eu morei numa casa, essas casas de pau a pique que tinha, eu via o barbeiro, né? Então, por isso essa história, a coleta dos sintomas, tudo isso a gente tem que manter, a humanização da medicina tem que ser mantida, né? Porque hoje a gente vive um período de inteligência artificial, né? Então, assim, a gente não tem como substituir essa nossa conversa, tem? Sim. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Assim, então, assim, a gente tem que continuar ensinando a medicina tradicional. Pode ser que muitas coisas vão mudar, mas a gente continua ensinando a medicina, né? Da forma como ela sempre foi construída, inclusive agora, no dia 25, vai haver um filme lá na Unic, chama Medicine, esse evento, que é um filme sobre questões médicas, né? Então, vão sempre acontecer a cada mês um filme. Então, esse primeiro Medicine é aquele... Eu não sei se você já leu o livro ou viu o filme O Físico. Sim, só ouvi falar. É sensacional, é sensacional, Elias, é sensacional. Então, assim, ele conta a história da medicina. E assim, sensibiliza, porque a pessoa vê da onde veio, como começou, como é que são feitos os raciocínios, entendeu? Então, assim, os alunos que estão começando agora, eles precisam saber como conversar com o paciente, como raciocinar, como juntar, linkar as coisas, né? Não é só pedir para o computador linkar, porque eu tenho que dar informação e a informação eu estou colhendo contigo, não é? Então, isso é muito importante. Você falou em inteligência artificial. Ela vem para ajudar
ou nós corremos um risco, estamos correndo um risco das pessoas confundirem essas coisas e entenderem que a inteligência artificial, não, ela vai substituir pessoas ou coisa parecida? Não, eu não entendo que ela vá substituir, acho que ela vem para ajudar. Para ajudar, né? Eu acho que ela vem para ajudar, acho que ela tem, assim, sendo... Porque ela precisa de nós para guiar, né? Eu preciso fazer a pergunta, eu preciso alimentar ela, né? Sim. Embora já estejam, as plataformas já estejam com muito dado, né? Mas eu ainda preciso alimentá-la e mesmo assim, às vezes a gente pega um dado que está errado, né? Então, nesse momento, a gente não pode confiar 100%. Mas talvez a gente chegue a um período que confie. Mas a gente precisa alimentar, né? Sim. Eu tenho que fazer a pergunta, né? Vai ser uma ferramenta para consulta do próprio profissional, às vezes, né? Pode ser que seja. Pode ser que seja, né? Mas, como você disse, nem tudo é seguro nessa questão, nesse mundo virtual aí, né? Exatamente. Ainda tem muita coisa assim que a gente... de repente, você entra num site e te direcionam para um outro lugar, né? Então, a gente tem muita insegurança ainda, né? Cibernética, vamos dizer assim, né? Aliás, questões perigosíssimas. Exatamente. Né? Isso significa que a importância do médico da família vai continuar, ele deve crescer, inclusive. Eu não tenho dúvida. Eu acho que, assim, quanto mais a gente evolui em alguns aspectos, mais a gente também... resgata o que a gente aprendeu, né? Sim. Lá na faculdade nós temos passado por uma mudança, não sei se te informaram sobre a metodologia que a gente tem usado. Isso eu acho que é super interessante. Desde 2014, as diretrizes nacionais para as escolas médicas, elas têm mudado cada vez mais a metodologia para o ensino de metodologias ativas. Sim, isso quer dizer ativa? Ativa. O aluno é a figura mais ativa no processo. Sim. Ele não é como, assim, se eu dou uma aula, o professor é o mais ativo, né? Porque o aluno é passivo ali de receber o conteúdo. Hoje a gente está com alunos que não conseguem mais ficar parados dentro de uma sala de aula 3 horas, né? Então, assim, nós precisamos de metodologias, de ferramentas pedagógicas que consigam entusiasmar o aluno, né? A aprender de outras maneiras, né? E as diretrizes pedem isso. Então, hoje nós usamos 3 metodologias ativas. Uma delas é uma muito utilizada, que é a problematização, que eu não sei se você conhece. Conhece? Sim. Então, a problematização é o ensino baseado em problemas. Em problemas. Agora, há 2 anos, nós implantamos o Team-Based Learning, que é o ensino baseado em times. É muito bacana, porque... o aluno, ele entra na sala de aula tendo que ter estudado um tema previsto, né, pré-determinado, e ele inicialmente faz uma avaliação curta sozinho. Então, avaliação individual. E após, ele faz uma avaliação com o grupo dele, então é o time dele. Aí ele faz a mesma prova com o time. E o time discute por que você respondeu essa, eu aquela, né? Então, assim, por isso eu ensino baseado em times e o professor está na sala e depois o professor vê cada time o que respondeu e por que justificativa respondeu. Então, é assim, extremamente ativo. E obriga que o aluno seja o ator do ensino, né? O professor, ele está ali para acompanhar, mas ele não é mais o ator central, né? Entendo. Porque realmente... ele é o facilitador. Esse é o facilitador. Ele é exatamente essa palavra. Ele é o facilitador do ensino. Então, ele não deixa com que o assunto saia do caminho, né? Mas ele estimula. Mas por que você respondeu essa? Mas por que não poderia ser assim, né? Então, os alunos têm gostado muito, vai fazendo um questionamento e estimulando a pessoa a pensar, né? A crescer e ao mesmo tempo trabalhar em times, né? Porque nós não trabalhamos sozinhos, né? E nem
você trabalha sozinho, nem eu. A gente trabalha com pessoas, né? Perfeitamente. E então a gente tem que aprender a ter o nosso time, a respeitar as pessoas, a acolher quem tem mais dificuldade, né? De conversar, de falar. Como é que funciona o período? É internato, né? O internato, eles são 2 anos, Sim. né? E eles são divididos em várias áreas. Então, eles são... algumas partes são intra-hospitalares e outras nas unidades básicas e outros cenários. CAPES, Hospital Municipal de Cuiabá. Agora a gente fez um convênio com o Adalto Botelho. UPA. Então, o aluno passa nas grandes áreas básicas no Hospital Geral, né, que é o nosso hospital conveniado. Sim. E nas outras áreas, ele passa nessas áreas. Então, no Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, na área de trauma, então na porta de entrada de trauma. Ele passa nas UPAs, né? Então na UPA ali para saber as intercorrências intermediárias, digamos, e passa uma boa parte nas unidades básicas. Entendo. Ocorre assim do aluno chegar, por exemplo, no Hospital Municipal de Cuiabá, lá trauma, que recebe-se gente que caiu de moto, carro e tantas... Sim, acidentes graves. Extremamente graves, né? Ocorre dele chegar lá e falar, não quero mais isso, vou embora. Já ocorreu ou não? Aconteceu ainda, não fiquei sabendo. Mas psicologicamente, como é que a pessoa fica? Como é que se percebe nessa... É lógico que abala, né? Ainda mais porque são alunos novos, né? São alunos que, quando eles estão nessa fase, eles devem ter 22, 23 anos. Então, eles são muito novos, muito jovens, né? Nós temos lá na faculdade também um núcleo psicopedagógico de apoio. Então, se houver, tanto no início do curso quanto no final, alguma identificação de que o aluno está com ansiedade, com situações que possam detectar estresse ou dificuldade pedagógica ou dificuldade de aprendizagem ou dificuldades de ansiedade ou receio desses cenários, né? Aí a gente encaminha para o núcleo e o núcleo... Há uma psicóloga, você deve conhecer, a professora Vanilda. Sim. Então a Vanilda atende lá na faculdade e ela dá o suporte para o aluno inicialmente e depois ela encaminha, né? Sim. É um curso que mais exige essa questão psicológica, né? Exige um equilíbrio emocional muito importante, exige muita dedicação, né? E por isso também a gente faz essas questões de cinema, da bateria, né? De intermédios, de competições esportivas, a gente incentiva, porque o curso é um curso denso, né? Então é um curso que, como você disse, você vai atender uma pessoa atropelada, você tem que estar preparado e você tem que estar, além de equilibrado, você tem que estar fazendo atividade física, distraído com outras coisas também, né? Nós vamos para o intervalo. Ok. E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional, falando sobre medicina, saúde e tudo que nos interessa. Voltamos daqui a pouco com Boa Noite, Elias Neto, aqui na TV Cidade Verde. Até mais. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos falando sobre medicina, o curso de medicina da Unic. São 6 anos, né? Aí depois tem também a residência. Isso. Na verdade, um médico, ele nunca termina, né? Ele tem que estudar a vida inteira para que ele possa acompanhar a evolução da medicina. A medicina está andando muito rápido, né? A gente tem... a parte de medicina molecular também, né? Que assim, tem se descoberto muitas coisas. Então, depois que eu digo o aluno, né? Porque trabalho com alunos, mas depois que o aluno forma e que é médico, ele precisa continuar dar seguimento, né? Então, a residência médica é a melhor maneira de dar esse segmento. Existem outras maneiras, pós-graduação, né? Cursos de extensão, mas talvez a residência tenha mais peso, porque o aluno está mais na prática do dia a dia, né? E assim,
depois que ele acaba a residência também continua estudando, Sim, né? sim. Porque tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Sim, exatamente. A residência é obrigatória ou ele pode optar Não. e fazer uma outra... Não, ele forma em condições de atender qualquer área da clínica geral, vamos dizer assim. Fazer um parto, atender uma criança. Sim. Só que ele vai focar porque ele mais gosta de fazer, né? Sim. Então, assim, ele tem mais habilidade ou que ele mais prefere fazer. Sim. Né? Mas ele forma com... o diploma lhe outorga o direito de exercer a medicina Sim. em várias áreas. Claro que a pessoa tem uma noção de que não vai fazer cirurgia se ela não está preparada para fazer uma cirurgia. Sim. Né? Então, vai depender muito da pessoa também. Né? Existe médico que nem pensa em fazer cirurgia, né? Não, a intenção dele é totalmente diferente, né? Isso. Médicos que... E a medicina desportiva? Como é que ela está crescendo, né? Está crescendo, é uma nova forma de... É uma modalidade de medicina bem interessante, Sim. assim, porque agrega outras questões, assim, a questão de aumentar a massa muscular, né? A questão de repor as vitaminas que a pessoa pode estar faltando, né? Sim. Então, assim, de atuar com os esportistas, né? Que precisam muito, né? de suporte, de preparo, né? De preparo físico, né? Então, é uma área da medicina que tem se destacado muito. Perfeitamente. Né? Agora, existem muitos casos, muita gente no Brasil que resolve fazer medicina fora do país. Sim. Né? Nos países aqui Sim. da América Latina. Mas aí eles voltam para o Brasil e é preciso fazer a validação. A validação, a revalidação. Isso, né? Exatamente. Mas muitos encontram grandes dificuldades, né? Vale a pena a pessoa sair e ter essa dificuldade para cá? Eu acho assim que é difícil a gente dizer, né? Porque o custo de sair também é alto, não é? Sim. E se você vai sair para ficar numa faculdade que talvez não tenha a qualidade que as faculdades do nosso país tenham, Sim. E que talvez vá ter que enfrentar uma prova, a prova do Revalida é uma prova muito difícil, né? Sim. E tem que ser mesmo, porque a gente tem que saber se a pessoa exatamente. está capacitada para exercer a função de médico, né? Sim. Então, na realidade, assim, eu acho que é de cada um pensar se vale a pena ou não, né? Ela tem que exigir o necessário, né? Prova. Ela tem que exigir, não pode ser diferente, né? Exatamente. Eu já participei de prova do Revalida e é uma prova muito séria, assim, pelo menos da que eu participei. É uma prova que exige muito do candidato, né? Para que ele esteja apto a exercer a prática médica. Como é que você analisa, como é que você enxerga o curso de medicina hoje no Brasil? Olha, Elias, eu acho assim que existe um número grande de cursos, né? Mas eu penso que eles estejam mal distribuídos, né? Porque em áreas longínquas, onde a gente precisaria ter outros cursos, né? A gente não tem. Então, muitas vezes a gente vai em algumas capitais 10 cursos e em uma cidade pequena, próxima, né? Não temos. Ou, por exemplo, no Nordeste, né? Então, assim, a gente precisa de mais cursos lá. E, assim, nesse sentido, eu percebo, a Croton tem 2 faculdades no Maranhão, no interior do Maranhão, em 2 cidades muito pequenas. Sim. E, assim, só o fato de existir uma faculdade de medicina numa cidade, o que evolui a cidade é uma coisa absurda, né? Então, há uma má distribuição de médicos no país, né? Então, assim, todo mundo quer se formar e ficar na capital ou numa cidade grande. Então, as cidades pequenas, elas... Padecem, né? Elas dependem sempre da capital ou de uma cidade maior, né? Sim.
Em Mato Grosso, são algumas cidades, né, que estão, vamos dizer assim, que estão bem servidas, né? Isso, Cuiabá, a capital, aí, Isso. por consequência, você tem Várzea Grande. Aí vamos lá para o norte, Sinop, Sorriso, aí depois aqui Rondonópolis. Cáceres, né? Que Cáceres tem aí Cáceres, eu acho que tem 2 ou 3 faculdades de medicina. Exatamente. E aí você tem uma medicina mais forte automaticamente, exato, né? Isso será que vai mudar um dia? Ou depende muito de uma vontade política também? Eu acho que mais de vontade política mesmo, né? Porque não sei se os conselhos conseguem mudar isso, né? Sim, assim, determinar onde devem ter faculdades, né? Sim. E onde seria melhor estabelecer uma faculdade, né? E que o poder político desse condições para essas faculdades se desenvolverem como consequência a comunidade que está ao redor, né? Sim. Porque uma faculdade, ela muda a comunidade, né? Perfeitamente, sem dúvida. É um absurdo. Sim. Né? O curso de medicina da Unic realiza ações sociais? Sim, nós realizamos várias ações sociais. Dentro da própria Unic, nós temos um ambulatório de atendimento com várias especialidades, neurologia, endocrinologia, reumatologia, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, pré-natal. Então, a gente tem um ambulatório muito grande lá, que é aberto à população, né? E muito resolutivo. Nós participamos efetivamente do Multiação, todas as etapas. Agora nós estamos fazendo um convênio com o abrigo Bom Jesus para que a gente consiga dar apoio, né, ao abrigo, porque eles precisam muito de atendimento especializado, né? Eles têm alguns recursos, mas recursos mais físicos, pelo que eu entendi. Então, a gente está finalizando um acordo para que os alunos, junto com os professores, vão, né, em diversas áreas participar e fazer ações sociais lá. Então, vai ser bem interessante. E como é que funciona esse ambulatório que você falou, que tem todos esses atendimentos? Como que a pessoa chega lá para ser atendida? Ela se inscreve? Como é que é? Normalmente, ele é um ambulatório regulado pelo SUS. Né? Sim. Só que, como ele é um ambulatório que é dentro da instituição, muitas pessoas acabam conhecendo e chegando lá e vendo o que tem, pedindo para agendar uma consulta. Então, a gente tem uma agenda de demanda espontânea também, né? Mas, assim, há uma demanda mista ali, né? Vamos dizer assim. Não é difícil o acesso a ele. Tá? Quer dizer, as pessoas passam por ali, elas recebem a consulta e depois qual que é o encaminhamento? Aí elas recebem a consulta, a receita, né? Os exames elas fazem pela rede pública, né? Porque se tiver exames complementares para fazer, elas fazem pela rede pública, ou algumas pessoas têm convênios, mesmo pessoas que têm convênio vão lá e aí fazem os exames pelo convênio e retornam a consulta. Esse ambulatório, ele começou em 2000, quando eu comecei na Unic. Sim, já tem tempo. E foi muito engraçado quando ele começou, porque o professor Cor Jesus, você conheceu ele ou não, da UFMT? Sim. Então, éramos nós, o professor Cor Jesus, a professora Rafaela, a professora Cristina, então, vários professores, e o ambulatório tinha que começar. Nessa época, o nosso ambulatório era atrás da Santa Casa. E nós não tínhamos pacientes. Então, eu ia na fila do pronto-socorro antigo e perguntava, você tem interesse de consultar num ambulatório novo que está saindo aqui do lado, que é da Faculdade de Medicina da Unic? As pessoas estavam, Elias, desde as 8 da manhã na fila, isso era 1h da tarde. Sim. E as pessoas não queriam ir porque não tinha aplicação de injeção. Aí perguntavam para mim, mas faz injeção? Eu disse, não faz injeção. Ah, não, então eu vou esperar aqui na fila. Então, mas muitos desses pacientes que começaram no ambulatório, eles
continuam no ambulatório. É muito legal isso, né? Porque eles foram buscados de uma fila de pessoas que estavam na fila do pronto-socorro municipal de Cuiabá, né? E eles continuam. Então, tem pacientes lá que estão realmente há 20 e tantos anos sendo atendidos lá. E por que você acha que as pessoas preferiam ficar ali? Vamos dizer assim, preferiam uma agulhada? Não, eu acho que assim, ó, as pessoas têm muito a ideia de resolver rápido com uma injeção, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né? Tem gente que está com... Fala, nossa... Não, às vezes a pessoa está com muita dor, ela quer resolver rápido, mas tem essa ideia de resolver muito rápido, né? E às vezes tem coisas que não são resolvidas tão rápido, né? Então, talvez só a injeção seja um paliativo para um problema mais grave que está por trás, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa ideia de só fazer a injeção ou só fazer o soro, né? A gente tem que ver o que está acontecendo, qual é a doença que está por trás disso, né? Agora, nas cidades, uma cidade como Cuiabá, médio porte e tal, muitas vezes é extremamente complicado o atendimento médico nas periferias. Você chega em regiões um pouco mais afastadas e às vezes elas não são nem tão afastadas. Eu me lembro que uma vez fiz uma reportagem numa região atrás da rodoviária de Cuiabá. Eu queria mostrar a diferença. A diferença, né? Eu só girei a câmera. Eu mostrei lá uma região que parecia que era uma favela, né? E quando você virava a câmera, você tinha todos aqueles prédios dali. Né? E essas pessoas não têm acesso, às vezes, à medicina. Então, é isso que impressiona a gente, né? Assim, porque até é bom que as pessoas saibam que lá na Unic tem esses ambulatórios, né? E que a gente consegue acesso, porque quem tem mais necessidade não consegue muitas vezes entrar no sistema, não é? Isso é bem invisível. E assim, lá a gente pode acolher esse paciente, né? Eu não sei se você conhece a Odonto da Unic. Conheço. É um absurdo, né? Assim, ela tem, assim, ela lugar... tem um trabalho super antigo, né? É um lugar que, assim, tem 120 cadeiras simultaneamente trabalhando, porta aberta para a população. Então, é importante que a população saiba disso também, né? E que usufrua desses serviços, a fisioterapia, a medicina... Todos é que, assim, a gente passa na frente e vê aqueles 3 blocos, não sabe o que tem lá dentro. Não tem ideia, né? Não tem ideia absolutamente do que tem lá dentro. Então, é muito interessante. Então, assim, que a população que tem mais necessidade, que procure lá, que vá no ambulatório escola da medicina, que vá no ambulatório escola da fisioterapia, da odontologia, porque a gente tem muito profissional lá e muito recurso para ajudar as pessoas. Sim, a odontologia, ela é já bem conhecida mesmo, né? Acho que ela é um pouco antes da medicina também, né? Eu não sei se a odonto é anterior à medicina. Não sei. Sim, mas ela é super também procurada. Ela é muito procurada pela população, Quantos profissionais por ano saem da Faculdade de Medicina da Unic? Em média, as turmas variam de tamanho, né? Mas agora, no final do ano, vai formar uma turma de 60 alunos. Agora acabou de formar uma turma de uns 70 alunos e variam, mas agora nós temos turmas também de 100 alunos. Temos turmas maiores, até bem grandes, porque em algum momento a gente tem um vestibular com as vagas determinadas para o MEC, mas que entram muitos fiéis, entra ProUni, então algumas turmas ficaram muito grandes, né? Mas, de modo geral, são 70, 80, 90 a cada semestre, né? Perfeitamente. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você, viu? Sucesso. Prazer, obrigada. Obrigada. À disposição lá na Unic quando precisar de alguma coisa. Com prazer. Tá bom, muitíssimo obrigado. Tá joia. E a gente fica por aqui, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência, um grande abraço. A gente se vê amanhã a partir das 19 horas. Até lá.